Olá, está começando mais um Cenários. Hoje o nosso programa vai discutir como a engenharia vem se modernizando e mudando a realidade do Ceará, em um momento marcado por inovação tecnológica, novos modelos de negócios, exigências ambientais e grandes desafios estruturais. E para essa conversa, a gente recebe aqui o Fernando Galiza, presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, o CREA-CE, e fundador e diretor da construtora G3. Tudo bom, Fernando? Seja bem-vindo aos Cenários. Tudo bem, muito obrigado pelo espaço. Vamos conversar hoje, tirar dúvidas, né? E fazer um bate-papo bem bacana aí para os nossos ouvintes telespectadores. Muito bem. Fernando, para começar, como que você avalia o atual cenário da engenharia no Ceará? E quais mudanças são mais relevantes, né? Quais mudanças foram mais relevantes e que marcaram o setor nos últimos anos? A economia a engenharia, ela está altamente ligada com a economia do estado, a economia do país. Ou seja, se a economia ela está bem, ela está bem desenvolvida, a engenharia também vai prosperar, vai se desenvolver. Hoje no Ceará a gente não consegue ter uma velocidade maior de obras, de serviços de engenharia agronomia e geociências. Um dos problemas que eu vejo é a questão dos altos índices dos juros, entendeu? Ou seja, as pessoas hoje estão com dificuldade para fazer o financiamento da sua casa própria, mas por outro lado, a gente também tem o mercado de alta renda que está muito alto em Fortaleza. Nós temos também a questão das energias renováveis que estão muito fortes no estado do Ceará. Está vindo aí muito forte o hidrogênio verde, já é uma realidade. Então, assim, nós temos muitos outros pontos, não só na engenharia civil, mas na engenharia como um todo, na agronomia, nas geociências, que a gente consegue alavancar, ajudar a alavancar a economia do Estado. E, além disso, né, o mercado da construção civil também passou por ajustes importantes nos últimos anos, né? Então, eu gostaria que você falasse como que está o momento atual da construção aqui no Ceará. Quais são esses ajustes, o que foi que mudou, o que foi que melhorou? Eu sou um entusiasta da economia, da geração de emprego, geração de renda. E quando aumentou o pé direito, por exemplo, dos edifícios, né, próximos aqui à nossa beira-mar de Fortaleza, fomentou um mercado muito grande, né, gerou muitos empregos, o PIB, a questão do VGV desses empreendimentos são muito altos. Então, assim, um dos pontos que eu vejo é esse, é a mudança na legislação para ajudar a engenharia, nesse caso, a engenharia civil. Tudo bem. E quais têm sido as principais ações do CREA Ceará para fortalecer a engenharia e a construção civil aqui no estado? E queria que você falasse também onde que o Conselho tem atuado de forma mais estratégica. Nós trabalhamos nos 184 municípios do estado do Ceará. A gente trabalha fiscalizando o exercício legal da profissão. Porque, por exemplo, existem muitas construtoras grandes, mas também nós temos registrados no CREA, são mais de 12 mil empresas. Então, assim, nós temos construtoras de médio porte, construtoras que estão iniciando, e a gente trabalhando, combatendo o exercício legal da profissão, combatendo, ou seja, o leigo, que o leigo trabalhe, que o leigo haja, que o leigo faça um serviços de engenharia, a gente está valorizando o nosso profissional, a gente está protegendo a nossa sociedade. Então, o papel do CREA está sendo fiscalizar, mas dando ênfase no leigo, dando ênfase naquele mestre de obra que está fazendo um serviço de engenharia, por exemplo, dando ênfase com pessoas leigas colocando placas fotovoltaicas. Então, realmente, a gente trabalha para coibir o exercício legal da profissão. Certo, e trabalhar também desde o pequeno, né, até o maior, né? Desde a pequena construtora até o maior, sempre dando suporte para todas as construtoras, não é isso? Exatamente. Em paralelo a isso, nós também trabalhamos na capacitação. Nós temos mais de 1.000 horas de cursos já feitos, inclusive estão arquivadas no nosso site
voltadas para os nossos profissionais, para poder capacitar nossos profissionais, inclusive cursos também na área de empreendedorismo, para o nosso profissional que queira empreender, queira abrir empresa, ele ter noção de contabilidade, ter noção de direito, ter noção de marketing. Então a gente também dá esse suporte. Nós temos várias subsedes que a gente chama de inspetorias, né, no decorrer aí do nosso estado. E essas inspetorias nós temos os espaços CREAS, que são coworks gratuitos para todos os nossos profissionais ou daquela região que estejam a trabalho. Por exemplo, eu tenho minha construtora, se eu tiver atendendo um cliente lá em Juazeiro e não tiver um escritório, em vez de eu ir para uma padaria, para uma cafeteria, eu vou para a sede do CREA, para o espaço CREA, para poder me receber ele, apresentar um projeto, trabalhar. Então, assim, a gente também fez um trabalho muito forte de interiorização. Vale também, é importante ressaltar que a gente preza muito pelas normas, pelos procedimentos, e nós temos uma parceria com o Conselho Federal, que é o nosso CONFEA, e a Mútua, que é a nossa Caixa de Assistência, que nós damos 100% gratuito todas as normas da ABNT, ou seja, são normas que regem o país, que são normas caras, que hoje o nosso Conselho dá essas normas sem nenhum custo para todos os nossos profissionais. Muito bom. E, Fernanda, quais são as maiores oportunidades para a engenharia aqui no Ceará, né? E quais setores despontam com mais força aqui no estado? Fortaleza, né, vamos dizer assim, também ela está envelhecendo. Então, assim, um dos pontos fortes que eu vejo é a questão da inspeção predial, é a questão da recuperação estrutural. Tem muitos prédios nos centros com riscos, né? Alguns até colapsando, incendiando, prédios também na Praia do Futuro. Então, eu vejo um segmento que tem muito para crescer de recuperação e reforço estrutural, essa parte também de inspeção predial. Isso aí são novos mercados que estão surgindo aí pelo envelhecimento da nossa cidade. Muito bom. Mas, por outro lado, né, a gente tem aí as oportunidades, e eu gostaria que você falasse também quais são os principais entraves que limitam o crescimento do setor da construção aqui no estado. Rapaz, um dos nossos principais entraves hoje é a falta de mão de obra e algumas vezes a burocratização, né, de alguns órgãos. A gente tem essa dificuldade. Mão de obra hoje está muito escassa, apesar de realmente os profissionais da construção civil ter um valor, recebem um valor bom, vários benefícios, mas hoje a gente sente uma dificuldade muito grande de mão de obra e também algumas licenças, alguns alvarás que poderiam ser mais rápidos, eles às vezes demoram. A gente também tem um entrave muito grande com a nossa Enel, né, que é a reguladora aqui da parte energética, que às vezes a gente quer fazer uma obra, quer fazer um prédio, e a Enel dá esse entrave, não tem rede suficiente, não tem investimento suficiente, então também às vezes atrapalha muito a nossa engenharia. Entendi. E falando agora sobre ESG, né? Que é uma agenda que deixou de ser tendência e passou a ser exigência em todos os setores econômicos, né? Então, eu gostaria que você falasse, Fernando, como que a agência, como que a engenharia cearense tem incorporado as práticas ambientais, sociais e de governança nos projetos e na formação dos profissionais aqui no Ceará. Eu acho muito importante essa parte ambiental, realmente tem que ser levado em conta, tem que seguir todos os regramentos, os regimentos, até mesmo porque se a gente não controlar, se for uma coisa desordenada, a cidade fica muito mais quente. Tem a questão também da drenagem da cidade, de inundações. Então, realmente, a gente tem que ter muito cuidado quando for construir, quando for fazer os projetos, fazer as ampliações, a gente ter cuidado com essa parte ambiental. E vale ressaltar que os engenheiros ambientais sanitaristas, eles também pertencem ao CREA e fazem um trabalho muito forte nessa área, na área também de manutenções, execuções de ETEs, ETAs.
Então, realmente é um mercado muito grande também e muito importante. Outro ponto também que vale ressaltar é a questão do uso da tecnologia, né, que tem mudado os processos na engenharia. Então, na prática, como que as ferramentas tecnológicas, né, o BIM, inteligência artificial, automação, digitalização, enfim, como que as ferramentas tecnológicas têm ajudado a reduzir os custos, acelerar as obras e aumentar a produtividade da engenharia aqui no Ceará? A gente usa muito a questão da inteligência, está usando a questão da inteligência artificial, inclusive aqui no CREA, a gente trabalha com imagens via satélite. A gente tem várias imagens que a gente sobrepõe uma à outra e através da IA a gente consegue identificar os serviços de engenharia, agronomia e geociência executando. E esses serviços que estão sendo analisados através desse mapeamento via satélite IA, a gente consegue identificar se tem um responsável técnico ou não. Caso não tenha, a nossa fiscalização já age, né, para combater exercício da profissão. O BIM também é uma ferramenta, né, é uma filosofia que veio para ficar, que é a união de vários programas, de vários profissionais que trabalham para evitar retrabalho, que são feitos para modernizar, para acelerar os processos, para que os orçamentos eles sejam mais precisos, né? E as empresas não tenham prejuízo e também não coloquem valores absurdos que fiquem com imóveis empancados devido ao preço. Então, realmente, a tecnologia ela veio para ficar, veio para ajudar o profissional e ajudar toda a sociedade como um todo. Certo. E agora, em 2026, o CREA completa 90 anos de história, né? Então, que legado a instituição construiu ao longo dessas décadas e como que ela se reposiciona para continuar relevante nos próximos anos? A gente, nesses 90 anos, a gente trabalhou muito, contribuiu muito com a nossa sociedade, contribuiu muito com os profissionais, fazendo essa fiscalização do leigo. Imagina quanto a gente tem uma fiscalização gigantesca no interior todo. Você imagina quantos acidentes a gente conseguiu coibir, exigindo que colocasse um responsável técnico. Você vê, às vezes, no interior, então na periferia, por exemplo pedreiros, mestres de obras, fazendo prédios de 2, 3 andares, sem saber como é que está a fundação, sem ter nenhum cálculo. Então, assim, quando a gente faz essa fiscalização, exige que tenha um responsável técnico, a gente está assegurando que aquela edificação, ela seja uma edificação sólida, uma edificação segura, não só nessa área, mas na área também da agronomia, que a gente fiscaliza que essas plantações, na questão dos agrotóxicos, tem um engenheiro agrônomo para poder fazer esse receituário, para poder a gente não ser envenenado com esses agrotóxicos. Na parte elétrica também, né, para poder saber se esses serviços na elétrica estão todos dimensionados corretamente, para não ter incêndio, para não dar choque. Então, assim, nós trabalhamos nas mais diversas áreas e todas elas, quando a gente faz a fiscalização, uma coisa que a gente mudou muito, né, na nossa gestão, é que hoje os profissionais, eles pedem para a fiscalização. Eu canso aqui de estar aqui no gabinete e recebo ligações de associações, de pessoas, de profissionais pedindo fiscalização em determinados locais. Porque eles sabem que quando a fiscalização chega, ela vai chegar para combater o exercício da profissão. Ela não vai chegar lá para fiscalizar o profissional, saber se o profissional esqueceu de colocar uma placa. Logicamente, tem esse dever o profissional de fazer, de tirar RT, mas o nosso foco maior é no leigo. E quando a gente foca no leigo, a gente valoriza os profissionais, a gente fomenta o mercado de trabalho e a gente protege também a nossa sociedade. E diante de tantos desafios que a engenharia vem enfrentando, né, tanto ambientais como tecnológicos e sociais, né, você acredita que a engenharia brasileira, especialmente a do Nordeste, ela está preparada para se desenvolver de forma sustentável? Com certeza, a nossa engenharia do Nordeste, e especificamente a do Ceará, ela é uma das mais
competentes e qualificadas, né, do país, inclusive com esses mega prédios aí, dando exemplo, né, prédios gigantescos, muito bem calculados, muito bem executados. Então, assim, a gente está preparado para fazer qualquer tipo de obra, qualquer tipo de solução de engenharia, a gente está preparado e, assim, hoje a gente recebe muitas visitas, inclusive, de profissionais do Sul, do Sudeste, do Centro-Oeste, para fazer esse network, ter essa interação e a gente aprender, sempre a gente tem que estar com esse intuito de aprender, mas também passar também a nossa expertise. Bem, e agora para a gente finalizar, Fernando, quais são as expectativas para o mercado da engenharia e da construção no Ceará? E o que é que deve mudar de forma mais concreta nos próximos anos? Nossa expectativa é de realmente de diminuir a burocratização, né? A gente, aqui no CREA, por exemplo, também a gente trabalhou muito com a desburocratização, documentação, por exemplo, que antigamente, né, que tem uma delas, um exemplo, a CAT, que é a certidão a Servotec demorava 4, 5 meses para sair. Hoje a gente consegue liberar em até 24 horas. Então, você fazendo uma desburocratização, você conseguindo fluir, você dando treinamento para a equipe. Então, assim, com isso aí você vai gerar, vai fomentar o mercado de trabalho. A gente tem que ficar bem atento nesse Danjinho Verde, nesses hubs de inovação, entendeu? Então, assim, a gente tem muita coisa aí para crescer. Nós estamos num local estratégico, né, aqui no Nordeste, especificamente aqui no Ceará, próximo dos Estados Unidos, próximo da Europa, uma área que não tem invernos severos, que não tem terremoto, não tem avalanche, não tem vulcão. Então, assim, nós estamos com a área perfeita para poder trabalhar um solzão grande aí, para a gente um vento forte, para a gente aproveitar aí as energias renováveis. Então, realmente, a gente tem muito o que crescer e tem muitas oportunidades aqui no Ceará. Muito bem, e com isso a gente encerra os cenários de hoje. Gostaria de agradecer a presença do Fernando Galiza, nosso convidado de hoje, e também da sua audiência. Se você gostou, curta, compartilhe, deixe o seu comentário e se inscreva no nosso canal para não perder nenhum conteúdo da Trends. A gente fica por aqui, próxima quinta tem mais. Até lá. Tchau, tchau. Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho e fique por dentro dos melhores conteúdos.